Agora, na 98, Cadeira Cativa. Começando Cadeira Cativa, que é um programa que fala da paixão do torcedor. E hoje eu vou falar com um torcedor apaixonado. Porque Emir Kadar Filho, que eu vou apresentar como CEO da Kadar Engenharia, como vice-presidente da FIENG, nada disso tem mais importância para a nossa conversa do que um atleticano raiz, com a família ligada à história do Atlético, do Galo, e ele um atleticano raiz. Emizinho, que prazer te receber aqui para o nosso Cadeira Cativa. Ô Paulo, o prazer é todo meu. Eu falo de muitos assuntos da minha vida, mas falar da paixão é tudo diferente, né? Aí vem as raivas, vem as felicidades, vem as histórias, vem os momentos desde criança. A única coisa que traz a gente, né, nada no trabalho te remete quando você tinha 5, 6, 7 anos. E o futebol faz isso com a gente. O Galo, essa paixão da minha vida, da nossa vida, remete tanta coisa, tanto sentimento que a gente não consegue em nada mais na vida. É um prazer estar aqui com você. Eu costumo dizer o seguinte, não é bom ser atleticano, é maravilhoso ser atleticano. A gente vai aprendendo com o tempo, porque essa paixão entra na vida da gente da maneira mais repentina possível. Eu, por exemplo, não nasci em Belo Horizonte, cheguei aqui em 78, e a primeira vez que eu fui a um estádio, que eu vi a torcida do Galo, eu falei, é para esse time que eu quero torcer. É uma identificação imediata. Como é que isso entrou na sua vida? Foi uma escolha racional? Você disse, eu quero ser um torcedor do Galo, ou entrou na vida sem pedir licença? Na minha vida, lá na minha família, é zero opcional, mas não é a imposição, vem por isso que você falou. A gente demonstrando a paixão e toda a história. Minha família sempre foi muito ligada ao Atlético, mas desde os anos 50, 60, meus tios Adelmar, Ilício Kadar e Jorge Kadar, meu tio Adelmar era o médico do Atlético, naquele Atlético de 82. Ele operou, esses jogadores todos, ele operava tudo, era sem cobrar nada, era por amor ao Atlético. Meu tio Lício, né, é conselheiro, e o meu pai veio ser conselheiro mais tarde, mas eles contam as histórias deles, que entravam aqui. Meu pai conta uma história que ele entrava aqui numa caminhonete, na caçamba da caminhonete, para assistir um jogo. Foram assistir um Atlético e Tupi em Juiz de Fora, e chegando lá, chegaram com 2 minutos de jogo, estava 1-0 Atlético. Acabou o jogo 1-0, esse cara 90 minutos sem ver nenhum gol do Atlético, entraram na caçamba da caminhonete e voltaram de Juiz de Fora para Belo Horizonte. Então essa é a atleticanidade da minha família, e assim eu fui desde pequeno, meu pai me levando pro estádio, camisa do Atlético e uniforme do Atlético, e entrei várias vezes. Naquela época a gente entrava menino, rodando aquelas bolonas no Mineirão, meu pai me punha para entrar, com Nelinho, já entrei com João Leite, já entrei com diversos jogadores, e sempre foi a paixão da minha vida, que eu falo que na vida você troca de tudo, né? Você pode trocar de trabalho, de escola, de esposa, de escova de dente, qualquer coisa. Você só não troca de time de futebol. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos no nosso DNA de atleticano uma história que é a seguinte, a gente não torce por títulos, a gente torce pela história, pela nossa paixão. Isso é verdade ou é lenda? Não, é a pura verdade. O Atlético, eu nascido em 74, acho que eu peguei uma fase horrorosa do Atlético a vida inteira. Peguei ele, menino pequeno, me deu ainda ver um restinho do Reinaldo ali, 80, 81, assisti na casa da minha avó. A minha família inteira foi para casa da minha avó, colocou uma televisãozinha no móvel e vendo aqueles assaltos lá de 80 e 81 contra o Flamengo. E sofrido, quer dizer, eu fui um atleticano sofrido desde novo. Tivemos ali um alentozinho em 99, a gente descobriu o que era ter chance de vencer, né? 99 ali. Aquela derrota pro Corinthians. Aquela pro Corinthians. Foi a primeira vez que eu falei assim, gente, o Atlético é possível ganhar alguma coisa grande. Aí volta, né, mais uma fase ruim, e vem 2013, que ali é nosso ano mágico da história da vida do Atlético. Então eu falo assim, eu não torcia, a gente não torce para a vitória ou para a derrota, a gente torce para o Atlético com a maior paixão da vida, e passa isso, né? Eu acho que o atleticano, meu filho me fez essa pergunta outro dia, me perguntou assim, ô pai, imagina se eu não fosse atleticano, tipo assim, ele estava me agradecendo
que ele indo nos jogos, tem hora que ele vai, a gente tem lá nosso camarote, ele fala, pai, esse jogo eu vou na arquibancada. Eu falei, não, filho, vamos lá, mais confortável? Não, eu vou na arquibancada. Quer dizer, ele quer sentir isso que você falou. Ele quer viver o Atlético, aquela energia da arquibancada. Então, eu acho que o Atlético é isso. A gente não torce por vitórias ou derrotas. Acaba um jogo horroroso, a gente pode tomar até de 4 no jogo. No mesmo minuto eu fico com raiva do momento, mas não muda nada o meu amor pelo Atlético. É interessante o que você falou, porque eu tenho o André, 10 anos, e ele gosta de ir para a arquibancada comigo. Ele sempre fala, pai, vamos na arquibancada. Eu falo, não, vamos na arquibancada. Ele gosta de ir lá, é onde ele se identifica como atleticano. Ele conhece todos os cantos, o tempo inteiro ele está envolvido com aquela lógica da arquibancada. Qual é a tua primeira lembrança de arquibancada num jogo de futebol e num jogo do Galo? Minha primeira lembrança, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, eu não esqueço disso. E o meu sonho era entrar em campo, 6 anos, 7 anos. E era um Atlético e Cruzeiro, Mineirão pegando fogo. E eu ia entrar em campo e entrei no túnel. Imagina a emoção do seu menino entrar dentro do túnel e os jogadores, né? Aquilo parecia que eu estava vendo, né, Deus, os deuses ali. E eu ia entrar, eu e minha irmã, que faleceu. E eu, em casa, falei assim, eu quero entrar com o Éder, era meu ídolo. E minha irmã, eu quero entrar com o João Leite. Então, tá bom, ficou meio combinado que isso. Na hora que nós chegamos ali para subir, quem dá a mão para mim? O João Leite. Quem dá a mão para ela? O Éder. A primeira lembrança é eu entrando em campo, apaixonado para entrar com o Éder, e ela com o Éder, e eu com o João Leite também ali. E eu corri no campo, e aquela impressão, foi a primeira vez que eu olhei o tamanho do gol, porque até hoje eu não consigo entender como um jogo de futebol não acaba 18 a 16. Porque o dia que você entrar no campo e ver o tamanho do gol, você fala assim, não é possível que a bola entra aqui algumas vezes, né, várias vezes, não tem gol no jogo. É a importância do goleiro, né? A importância do goleiro. Você vê assim, realmente o goleiro é um monstro. Porque para fechar esses cantos todos aqui, a gol é muito grande. Então a primeira impressão que eu entrei foi isso. E nessa época tinha aquela chuva, né, de jogar os papéis higiênicos, né? Você lembra do que? Sim, fazia os rolos de papel fazia os rolos de papel higiênico. Então era a época do Mineirão antigo e eu morava na Pampulha. O Mineirão era quase assim, o meu quintal. Eu ia desde novo, eu ia todos os jogos do Atlético. Não tinha namorada que me tirasse. Domingo tem jogo. Vamos sair para um jantar, um japonês, depois do jogo do Atlético. Não existia nada que me tirava do jogo do Atlético. A vida é dividida entre antes do jogo do Atlético e depois do jogo do Atlético. Depois do jogo do Atlético, o nosso destruidor de domingos, né? Você falou em João Leite, falou em Éder, Reinaldo, Hulk, Ronaldinho, Luizinho. A gente tem um sem número de jogadores. Na sua opinião, o maior ídolo do Galo? Eu não tenho nem dúvida para falar. O maior ídolo do Atlético disparado é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, não só porque ele fez, não no Atlético, mas nos outros times, mas o que ele fez com o Atlético. Ele fez o Atlético acreditar que era possível. Eu acredito. Aquilo é o Ronaldinho. O Ronaldinho fez os outros times temerem o Atlético e verem os outros times acreditar que o Atlético agora era o time a ser batido. Eu que viajei, né, toda a Libertadores 2013, as cenas que eu tenho, né, vistas tanto públicas como íntimas sobre o Ronaldinho, eu vi a gente está no hotel jantando e chegar, né, lá a segurança e falar assim, o governador do estado tal aqui da Colômbia, o governador tá na rua com a esposa chorando, implorando para ver o Ronaldinho. A pessoa mais importante da Colômbia na época, ele se torna um ser pequeno perto do tamanho que é o Ronaldinho. E ele, né, fez a grande mudança do Atlético. Eu acho que o Atlético é dividido em antes do Ronaldinho e depois do Ronaldinho. Ah, mas não é antes da Libertadores e pós-Libertadores? Não. Aquilo tudo só foi possível porque o time entrava no vestiário e olhava e falou assim, nós temos o Ronaldinho no nosso time, então nós somos capazes. A Libertadores é o nosso maior título? É o nosso maior título disparado, que na minha opinião também é a Libertadores 2013,
que fez o Atlético ser tudo isso depois, que a gente foi ganhar a Copa do Brasil, mais outro o brasileiro, mais outra Copa do Brasil. Eu acho que ali é a virada de chave do time perdedor para o time ganhador. E eu falo, segundo o ídolo de Hulk também, eu não gosto de comparar, o que o Hulk fez pelo Atlético também nos últimos anos é um absurdo. Mas eu acho que não é incomparável Ronaldinho com o Hulk. Até pelo que o Ronaldinho foi antes, né, de vir para o Atlético. A história dele como jogador. A história dele como jogador, e a gente tem um jogador deste quilate no Atlético. Um dia você acreditou que um Ronaldinho... Porque a gente viu o Ronaldinho jogando pelo Barcelona, jogando pela Inter de Milão, jogando pelo PSG. E aí a gente tinha uma imagem do Ronaldinho como um jogador internacional de extrema potência. Um dia você imaginou que o Ronaldinho, que é o bruxo, o mago, aquilo que a gente tem uma identidade enorme com ele, viria vestir a camisa do Galo? Não, antes a gente não tinha fé, era fé de nem acreditar que nenhum jogador, não o Ronaldinho, nenhum jogador daquele quilate viria jogar no Galo, nem para encerrar a carreira, né? Nem para isso. O que o Ronaldinho fez, né? Aí é todo o mérito, né, do Alexandre Calil de acreditar em um jogador que estava execrado, saindo, né? O Grêmio tinha montado um palco para apresentar ele apresentou no Flamengo. No Flamengo, ele saiu pelas portas do fundo, né? Todo o que eu falo, ninguém acreditando mais nele. Era um fim de carreira. Era um fim de carreira, né? O Grêmio fez a festa, que ele não foi pro Flamengo. O Flamengo acreditou, ele foi pessimamente, não julgava, não queria julgar. E no final, o Alexandre foi lá e acreditou e trouxe. Tem uma frase muito legal da apresentação dele, que eu gosto que o Alexandre fala, que é, né? Eu sou doido, mas não sou doido ao ponto de não querer o Ronaldinho. E ali era meio que um tudo ou nada também, né? Do Atlético. Essa simbiose que teve naquela época, a gente lembra, né, a chegada do Ronaldinho de helicóptero na Cidade do Galo. O próprio torcedor falava, mas será que é verdade mesmo? Será que ele vem para jogar bola? Aquele momento foi mágico numa ligação torcida-jogador. O que aconteceu naquele dia para você? Aquele dia vou contar a história daquele dia. Eu estava no escritório, eu e meu pai de manhã, era 9, 10 horas, e começou o zum, zum, zum que o Ronaldinho vinha. E o final de semana, né, o Alexandre e o Gruppen, que estava no Sul, não atendiam o telefone. Ele estava lá acertando e ia vir com o Ronaldinho. E tal hora, meu pai ligou pro Alexandre, Alexandre falou assim, eu falei, Alexandre, o Ronaldinho tá vindo pro Atlético? Ele falou, tá, e vai chegar de helicóptero, acho que 1 hora. Vai pra lá. E nós pegamos o carro, fomos nós dois pra lá. E já tava a imprensa, já tava a torcida na pauta, era um zum, 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 que ele ia chegar, e nós chegamos lá mais cedo, aí entramos lá dentro da sala, onde estava a diretoria, uma comemoração danada, que ele estava chegando, ele não tinha assinado o contrato. O Ronaldinho desce de helicóptero, ele desce, entra para a sala, aí nós estávamos sentados assim, não esqueço 2 casos, né? Ali que ele assinou o contrato, já estava combinado, mas foi ali que ele assinou, lá dentro do CT, ele não veio na sede, não, assinou no CT, e a Adriana Branco perguntando para ele 2 coisas. Você quer ser chamado de Ronaldinho ou Ronaldo? Ele falou, Ronaldinho. Você quer qual número? Que o 10 já estava com o Guilherme, se não me engano. E botou o número fixo ainda, né? E foi o ano que ele jogou com 49. E ela abriu algumas opções de número para ele, acho que até o 13, Galo. Ele escolheu 49. Então, assim, tem essas cenas de bastidor. Eu assisti ele escolhendo o nome que ele queria pôr na camisa e o número que ele queria pôr. Então, e dali saiu para a entrevista, que tem a cena do helicóptero ali, filmando ele, né, dele saindo ali e indo para a sala de entrevista. A gente estava lá, até na imagem aparece eu com meu pai lá. Então, foi assim, foi um momento inacreditável para a gente de dentro também, porque foi muito guardado as 7 chaves, né, pelo Alexandre e pelo Gruppen. Você disse que o Ronaldinho trouxe para a gente o mantra do eu acredito. Aí você disse agora um momento inacreditável, que é o contrário de acreditar. Exato. O atleticano é desconfiado. A gente apanhou demais nessa vida, Mas né? isso é sabedoria de arquibancada ou é dor? Não, eu acho que é assim,
todo jogo duro, eu vou num medo para falar, Atlético vai jogar, tá muito bem, nós vamos jogar com um time tal. Todo jogo eu vou com medo. A gente sofreu demais. E eu fico vendo meus filhos e falo assim, nossa senhora, vai sofrer. Na hora que a gente pega o carro e vai para um jogo duro, eu falo, nossa senhora, vou rezar para o Atlético ganhar. Aí eu tenho a minha, cada um tem suas fés. Eu levo a minha santinha de Santa Rita no meu bolso. Eu tenho o hábito, vou contar aqui vai morrer de rir, eu não uso camisa do Atlético em jogo do Atlético. Eu só vou de camisa preta. Por quê? Porque durante a Libertadores que eu acompanhei, o Galo ganhou a Libertadores, eu indo de camisa preta. Então eu falei, se eu usar a camisa... Vai dar errado. O Atlético é cheio disso. E tem uma frase que eu falo, azar tem time ruim. Se o time for bom, você pode pôr a camisa do Atlético, eu posso esquecer meu santinho em casa. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas quem que é atleticano, como é que eu falo? Quem que é atleticano que vai arriscar? Eu não vou arriscar. É igual o terçozinho lá do Everson dentro do gol. Ele pode defender todos os pênaltis se o terço não estiver lá, mas ele vai ter coragem de correr o risco. Então... Agora, conta uma coisa. Você está falando assim que nós temos essa história do sofrimento, né? Por exemplo, a primeira vez que fui ver um jogo do Galo foi em 78. E de lá para cá, tenho também essa loucura de assistir todos os jogos que me forem permitidos. Na Libertadores, inclusive, eu só não vi a partida final, porque na partida contra o News Old Boys, na semifinal, eu fui para o hospital depois da partida, de tão nervoso que eu estava. Eu tive um apagão dentro do Independência naquela partida. Mas dali para frente tem um marco de transformação. A torcida mudou depois de 2013. Depois de 2013, com 21 vindo depois, a torcida mudou, a característica da torcida do Galo muda, ou nós ainda somos os mesmos, aquele DNAzão nosso? Mudou totalmente. Eu te falo, só para contar também, eu também não assisti a final da Libertadores em BH. Eu tive uma dissecção cerebral na final no Paraguai, para ver o nível da minha Eu da não minha fui paixão. ao Paraguai, proibido pelo médico, e não assisti aqui, também proibido, porque na arquibancada do Independência contra o News Old Boys, eu apaguei, eu saí fora do ar. E eu tive uma dissecção cerebral no jogo do Paraguai da final. E voltei ao hospital Mater Dei semana inteira, e cateterismo, e tive que assistir de casa, sentado lá com 10 remédios para me acalmar, para poder assistir. Foi até depois para comemoração, eu pude ir, mas pro jogo não. Eu nunca me esqueço daquele jogo, Emerson, porque eu assisti aquele jogo de pé. Tinha um arco na sala de casa, onde você via a sala de televisão e a sala de jantar. E eu pus uma jarra com água. Falei, não vou beber, uma jarra com água, e assisti o jogo final em pé, do primeiro ao último minuto em pé. Foi talvez uma marca mais louca que eu tenho de lembrar desse Galo. Mas você estava falando, a torcida mudou? A torcida mudou demais. A torcida mudou, sabe por quê? Porque ela aprendeu a ganhar. Quando você nunca experimentou alguma coisa, você não sente falta dela. O Atlético era um time que sabia... Nosso sonho era ganhar do Cruzeiro, era ganhar do Palmeiras lá, ganhar do Corinthians lá. Era assim, eram pequenas alegrias. O dia que o Atlético experimentou a grande alegria, vamos falar ali, aquela euforia máxima de uma grande vitória, a gente... Depois que você bebe aquele vinho dos deuses, é difícil você voltar para o vinho ruim. Então a torcida do Atlético ficou mais exigente, e como veio logo depois, 2014, a Copa do Brasil, e a gente indo bem nas Libertadores, todo ano na Libertadores, a gente acostumou com aquilo. E isso mudou sim. A torcida ficou mais chata, mais exigente. Eu fico com raiva. Quando eu estou sentado lá, meus amigos, ele começa a reclamar, eu reclamo com eles. Para! Nós somos atleticanos, vamos parar de reclamar do time, nós vivemos que apoiar, ué. Para reclamar, fica em casa. Eu não gosto de quem fica do meu lado reclamando. Não que eu não reclamo de uma jogada ou de outra. Falo, mas aqui, nós temos que apoiar, que está aqui para apoiar, para apoiar. Às vezes eu fico vendo aquele estádio vazio, o time vazio que eu falo, sem barulho, time apertado, um jogo empatado, precisando de ganhar, e todo mundo não é que é em pânico, mas todo mundo apreensivo. Antigamente não, apoiava o tempo todo. Eu acho que mudou sim. A vitória nos trouxe um benefício, mas nos trouxe também uma coisa ruim, que é a gente achar que tem que ganhar sempre.
Eu brinco muito, a gente vai fazer um intervalo agora, vai voltar para o segundo bloco já já, mas eu brinco muito com os meus amigos dizendo assim, eu já torci para Márcio Mexerica, então me deixa ser feliz com o time que está aí, por favor, porque nós já passamos uma arquibancada muito mais difícil do que passamos hoje, e talvez tenha nos forjado diferentes para ser, Exatamente. para sermos torcedores do Galo. E eu já falei para um amigo meu, falei, faz favor, vai torcer pro Barcelona, pro Real Madrid, larga o Galo, então, deixa a gente em paz aqui com o nosso time, porque você só quer ganhar, só acha que tem que ganhar todo jogo tem que ganhar, todo jogo é absurdo. Então, vai torcer pro Barcelona e Real Madrid, deixa a gente em paz aqui, ué. Vamos pro intervalo? A gente vai fazer um intervalo agora, rapidinho, a gente volta já já com o segundo bloco do Cadeira Cativa. Não saia daí, daqui a pouco tem mais. Cadeira Cativa. De volta na 98, Cadeira Cativa. Bom, estamos voltando com o nosso segundo bloco do Cadeira Cativa. Hoje quem conversa com a gente é Emir Kadar Filho, um torcedor do Galo que tem algumas curiosidades. Quer ver essa? Ele tem uma coleção de camisas do Galo que eu fiquei sabendo que é incrível essa coleção. Conta um pouquinho, é verdade que é tudo camisa original, usada por jogador? Como é que é essa história dessa coleção de camisa? História interessante também, como é que ela começou. Em 1986, a minha irmã faleceu. E eu tinha uma irmã, tinha 13 anos, eu tinha 12. E foi uma comoção na minha família, uma comoção, né, toda nossa lá, uma perda que não tem volta. E nada me deixava feliz. Eu estava, né, na lona e o meu tio, Adelmar, teve a grande ideia. Ele era muito ligado e antigamente era muito mais simples. Ele pediu ao time do Atlético para, acabando o treino, que era ali na Vila Olímpica, e a casa do meu pai é na Pampulha, para ir lá me visitar, para ver se me dava uma alegria. Então marcou que um dia, 4 horas da tarde, depois do treino, o ônibus do Atlético, o ônibus oficial, aquele ônibus antigão, entrou com os jogadores, parou na porta da minha casa e desceu o time inteiro para me dar um abraço. Olha só o que meu tio fez por mim. Me desce Sérgio Araújo, Nelinho, Pereira. Aí vou lembrar alguns que eu lembro lá, goleiro, né? Pereira goleiro, mais um monte de jogador. Foram lá uns 15 jogadores me visitar. Meu pai, né, minha mãe puseram uma mesa de lanche para eles lancharem. E aquilo assim, gente, era a mesma coisa de eu ver, sei lá o que eu estava vendo ali. Mas assim, o meu maior ídolo da minha vida era ver o time do Atlético que eu via de longe. De repente estava na minha casa, me visitando. Meu tio Adelmar, eu devo isso a ele, o resto da vida foi um tio espetacular, muito atleticano, dos que eu mais conheci na vida de dedicar ao Atlético. E aí, nessa vez, o Nelinho me levou de presente uma camisa dele, camisa com patrocínio na época da Agrimisa, e ele pegou a camisa, autografou, ao Emir, um abraço, Nelinho, e pediu pro time inteiro que estava lá autografar a camisa. E me deu uma flâmula também do hexacampeonato, que está comigo, aquela flâmula que trocava em campo. E na hora que eu ganhei uma camisa, que antigamente era muito raro ter camisa, não tinha camisa assim, não vendia, não tinha loja, não tinha esse mercado de camisa. E de repente eu tinha uma camisa do jogador do Atlético, ele tinha usado. A camisa antigamente lavava, né, Paulo? Não tinha esse negócio de uma camisa pro jogo. Outro jogo, Não, recolhia as camisas, lavava, durava 4, 5 jogos. A camisa já estava com o Agrimisa gasto, uma das letras, que já tinha lavado a camisa do Nelinho, e ele me deu. E aquilo foi assim, eu falei assim, na hora que eu peguei naquilo, na mesma hora eu apaixonei e falei assim, meu Deus do céu, eu tenho uma camisa do jogador do Atlético. E aí começou a minha saga, porque é uma saga de colecionador de camisa. Correr atrás de camisa o dia inteiro. Mercado Livre, ficar sabendo que tinha um jogador que tá apertado, tá vendendo uma camisa, eu ia lá e comprava. E eu fui comprando e buscando e pedindo. E eu fui atrás de camisas do Galo, como tinha um grande colecionador que vendeu uma grande parte para mim. E eu ligava para outros colecionadores, aí eu entrei no mundo do colecionismo de camisa. Tinha uma pessoa do Rio, não sei como, tinha as melhores camisas, tinham. Aí eu comprei. Eu lembro que eu não tô brincando, tudo que eu ganhei na minha vida, talvez aí dos 13, 14 até os 20 anos de idade, eu não gastei 100% gastando camisa, os outros compravam isso, aquilo, eu comprava a camisa do Galo, consegui comprar a 71, aí você começa a mirar, eu tenho que ter a 71. Quantas são hoje?
Hoje são perto de 800 camisas, todas de jogo. Eu falo das 750 são de jogos, vários de jogador que me deu, vários que eu comprei, mas são todas. É a minha coleção, ela é um jeito diferente, que eu só aceito, sim. Eu só coleciono camisa usada por jogador. E tem várias camisas históricas, como a do pênalti do Vitor, né, que eu tenho lá. Eu tenho camisa que o Reinaldo me deu, autografada para mim. E quando tem uma história legal da minha coleção, Ronaldinho ia embora. Eu tinha duas camisas do Ronaldinho, nunca gostei muito de pedir, mas as 2 vezes ele me deu uma camisa dele. Mas chegou no último dia dele, que ele ia embora, eu virei para ele e falei assim: Ronaldinho, eu queria uma camisa sua, mas com dedicatória. Porque camisa escrito Ronaldinho, tem aí aos montes aí, que ele autografou camisa todo dia, que saía no CT, tinha 50 camisas para autografar. Falei assim, mas eu quero uma camisa dedicada para mim. Aí ele escreveu a camisa: ao Emir Kadar Filho, um abraço, Ronaldinho. Então eu brinco que eu tenho uma camisa do Ronaldinho autografada e dedicada para mim. Não é uma camisa que eu consegui com o nome do Ronaldinho. Você foi vizinho do Ronaldinho? Que história é essa? Ué, você tá sabendo mesmo, hein, Paulo? Tinha resenha? Como é que era o negócio? Porque todo mundo quer saber o quê. Você foi vizinho do Ronaldinho? Fui vizinho do Ronaldinho, por coincidência. Eu tinha uma casa em Lagoa Santa, era minha casa de final de semana, e o Ronaldinho vai morar, alugar, né, a casa cerca com a minha casa. Eu e ele eram cerca com cerca. E o Ronaldinho fazia umas festas, e o Ronaldinho, né, fazia umas bagunças lá, às vezes... Famosas festas. Dia de semana, aquelas festas. E aí chegava lá o jornal, e às vezes eu tomava telefonema, falava assim: o senhor que é vizinho do Ronaldinho? Eu falei, sou, mas eu não me identifico. Sou eu que sou vizinho do Ronaldinho. Ele tá fazendo festa? Não, o Ronaldinho não incomoda, não faz festas. Aí eu entrava no vestiário e falei assim, ó... Aí eu falei assim, ó, eu te salvei mais uma, hein? Aquela reportagem é minha. Aí ele ria, agradecia. Aí um dia ele me chamou para ir numa festa dele. Falou, Emir, eu queria que você fosse numa festa, vou trazer um músico lá do Rio, e ele vai tocar aqui e tal... E eu fui, e foi super bacana, sentei lá. Aí eu brinco com a tua história, que eu sentei na mesa e o Ronaldinho ficou me servindo o dia inteiro. Falei, ó, não servi o Ronaldinho não, o Ronaldinho ficou me servindo lá, uma bebida lá. Era resenha? Era, ele é papo bom, ele sentava, eu acho que... E ele é calmo, né? Não tinha aquela confusão, a casa tava uma confusão. Mas ele sentado na dele, tava eu do lado dele aqui batendo papo, e ali as pessoas, tinha umas mulheres bonitas, umas mulheres feias, uns amigos... Aquele negócio que era dele. E batendo um papo tranquilo, conversando de um monte de coisa, conversando de futebol, conversando de vida, conversando... O Ronaldinho, ele é muito introspectivo, né? É difícil você pegar o Ronaldinho falando muito. Mas a gente batia papo, aí eu fui embora, ainda brinquei, falei assim, Ronaldinho, obrigado, deu umas 6 horas, eu vou embora. Ele falou, não, à noite vai ter um outro show, que tá vindo um outro cara, eu quero que você venha aqui 8 horas. Fui em casa, tomei banho, voltei, fiquei lá de 8 às 11... Cara, super agradável, assim, e como ele era muito estrela, ele é um cara que ele não deixava todo mundo se aproximar dele, e a gente, por ser vizinho, e tá sempre encontrando no vestiário, nas viagens, a gente teve esse relacionamento mais próximo. Me conta uma coisa, você viu vários times do Galo jogando bola. Você consegue escalar o time que é o seu time ideal? Olhar e lembrar do melhor goleiro. Goleiro para você. Quem foi o melhor goleiro da história do Galo? O melhor goleiro da história do Galo é o Vitor. E eu te falo por quê. O Everson, muita gente pode comparar a história do Everson com a do Vitor. A defesa do Vitor, ela mudou o universo. Aquela defesa do pé... Contra o Riascos. Ela mudou, aquela defesa contra o Riascos, ela mudou. Eu falo que o universo naquele momento deu um giro. E o sol apareceu pra gente. Porque a gente sempre foi o time que chegou perto e fomos derrotados. E ali era mais uma vez. Como você não colocar quem mudou tudo, né? Aquela defesa, aquela Libertadores, ela tem muitas histórias legais, né? Cada um foi o definidor em um jogo. Mas a defesa eu acho que é o ícone da história do 13, da virada do Atlético. E não posso deixar de pôr o Vitor como o melhor goleiro da história. Lateral direito do Galo, seu melhor lateral direito? É o Marcos Rocha. Marquinhos. É. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo.
Me ajuda aí, me dá as opções aqui. O Arana foi um grande lateral pra gente. Não é o Arana, não é o Arana. A gente teve lateral esquerdo Júnior César, melhor. que jogou na lateral com a gente para a Júnior César também não foi o melhor, não consigo escalar o melhor lateral esquerdo. Dedê foi lateral esquerdo. Dedê, um bom lateral, grande lateral. Dedê, eu acho que... Clássico, jogava bola. Dedê. Miuca ali da zaga. Aí... Torres Gêmeas. Hein? As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas aqui. O problema é que eu vou escalar quase que o time 2013. Como é que você não escala Léo Silva e Hever? Como é que você não escala o general ali, né? Que eu falo Pierre e Leandro Donizete. Aí você vai pra frente ali, você tem que escalar Ronaldinho, Tardelli, né? Quem mais que eu vou colocar ali nesse time nosso? Ronaldinho, Tardelli, vai faltar pouco. Você põe aí. o Reinaldo como um grande... Se você tivesse que montar um time histórico, Hulk e Reinaldo estariam nesse time? Com certeza, mas na verdade o Hulk entraria ali na frente com esse time e o Reinaldo, pro meu pai, é o melhor jogador da história do Atlético. Eu acho que eu vi ele pouco. É o mesmo caso do Pelé. Você perguntar pra mim, Pelé ou Ronaldinho Gaúcho, eu vou falar Ronaldinho Gaúcho, é quem eu assisti. Mas tem certeza, pela história, pelo que eu vejo, pelo que eu vi o Reinaldo tem. Mas se você colocar ali na frente hoje, ali, eu acho que pela evolução do futebol, você coloca o Hulk antes ali, nesse ataque ali do Galo ali. Você está falando por causa de uma visão moderna do futebol. Por causa da visão moderna do futebol. Mas eu acho que o que o Reinaldo fez pelo Atlético, na época que a gente também era lá, 80, um time competitivo, imbatível. Eu acho que o Reinaldo, até surgir o Ronaldinho, era disparado o maior ídolo da história do Atlético, indiscutivelmente. Eu não consigo, eu brinco muito com isso, porque as pessoas ficam, mas para você quem que é o melhor? Eu cheguei aqui e vi o Reinaldo jogando, no final dos anos 70, 80, eu vi o Reinaldo jogando algumas vezes, e tinha um futebol encantador. Né? Diferente do que era o futebol do Ronaldinho, diferente do que era o futebol do Hulk. Mas eu acho que os três nomes, Reinaldo, Ronaldinho e Hulk, eu não consigo separar em ordem de grandeza, entendeu? Tenho dificuldade. Fico pensando, não dá para separar em ordem de grandeza. Concordo. Cada um na sua hora, na sua época, no seu tempo. Eu levanto o Ronaldinho Gaúcho como o maior ídolo. O maior ídolo. Esse aí eu levanto... Até porque na tua realidade você viu muito mais ele jogando. Não, e não só por isso. Eu acho pelo que ele fez. O que ele fez... pelo clube, aí não estou falando de time, ele fez o Atlético, as histórias que eu passei com o time, com o Ronaldinho Gaúcho, no Hulk não passaria, o Reinaldo não passaria, nós pousamos, eu acho que foi quando o time foi jogar com o Tijuana, nós descemos do Finger assim no aeroporto, tinham 5.000 pessoas, 6.000 pessoas com o telefone em pé. Coisas que eu não registrei na época, uma pena, mas eu nunca vi isso. É como se fosse 6.000 pessoas com o telefone em pé. Eu olhei, tinha um mar de telefone para tirar uma foto dele sair do avião e virar. Então, assim, são coisas que acho que ele realmente... E pelo que ele jogou no Atlético, que ele fez aquele gol contra o Cruzeiro, que ele fez na hora que precisou, né? O Ronaldinho, eu acho que eu destaco. E o Hulk, tá doido, é um monstro, foi quem salvou o Atlético esses anos todos aí mais recentes. Como é que se trata em ídolos, hein? Como é que você acha? O Galo tem uma tradição de acolher, de transformar. Hoje, por exemplo, eu vejo o Instituto Galo fazendo uma ação muito interessante com os ex-jogadores de futebol, às vezes desassistidos, levando... Como é que, no seu entendimento, tem que se tratar um ídolo de futebol? Eu acho que a gente tinha que ter... Eles têm lá na Globo, tem um negócio que chama Recanto dos Artistas, para apoiar quem não ficou bem no final. E o Atlético, né, o Sérgio faz um trabalho maravilhoso nesse ponto. E eu acho que tem que ser feito. Eu já ajudei muito em off, pessoalmente, ajudei muito ex-jogador em dificuldade, que me pediu ajuda, que eu fiquei sabendo que estava precisando. E ajuda anônima mesmo, que é o que eu gosto de fazer. Minhas ajudas na minha vida são sempre anônimas. E eu acho que tem que ser tratado com muito respeito e tem que ajudar. Porque lá naquele dia lá, você daria tudo por aquele gol que ele fez, por aquela defesa que ele fez, por aquele jogo que ele fez. E agora eu acho que ele tem que ser tratado, todo o ídolo do Atlético tinha que ser tratado diferentemente. O Centro Atleticano de Memória traz muito isso e o Instituto, né? O Instituto Galo. Galo faz isso, tem feito muito bem,
Porque o Sérgio Coelho é um cara de um coração, de um tamanho, que parece que ele só tem tempo para doar, né, bondade às pessoas, e ele tem levantado isso. Mas ídolo tem que ser tratado como ídolo o resto da vida. Mas eu tenho uns que eu guardo mágoa. Tem aqueles que você não gosta de lembrar que jogou com a camisa do Galo. Eu acho que foram craques do Atlético, mas que por alguma atitude caíram de conceito de ídolo. Um é o Guilherme, 99. Sim. Guilherme foi meu ídolo. Eu chorava se eu visse o Guilherme antigamente. O que o Guilherme fez depois, né, tanto com a torcida do Atlético e com as entrevistas que ele deu, ele foi um craque. Um craque, né? Aí você vai falar dos times aí, a gente tiramos o Marques, tiramos o Euler, você tira tanto jogador que foi bom pro Atlético, tanta gente aí, né? Doriva no meio-campo antigamente. Você pega. É difícil, né? Você falar. Não é, eu encontro, por exemplo, até hoje, quando eu encontro com o Euler, com o Marques, com o Lincoln, com o Rafa Miranda, que está aqui com a gente, com todos eles eu tenho uma lembrança Sempre de, tem uma de uma lembrança coisa boa. positiva que fizeram pro Galo. E é interessante isso. Jogo inesquecível da sua vida, um que você queria que voltasse para você assistir de novo. Atlético e Flamengo da Copa do Brasil 2014. O jogo do Mineirão. O jogo do Mineirão. Meu amigo. O gol do Lanzinho. Nossa, pelo amor, nunca chorei tanto. Eu não tinha, nem foi o do Corinthians, foi do Flamengo. Aquele jogo, aquele, né? Classificadaço. O jornalista do Rio, né? Quando o Flamengo faz narrador de o narrador lá. As pessoas dizem eu acredito, eu duvido. Eu duvido. Flamengaço, classificadaço. Aquele jogo eu não acreditava, cada gol que acontecia. E a gente abraçava dentro do camarote, uma loucura. E aquele jogo, acho que foi um teste de coração ali pra mim também, viu? Quando você lembra dos jogos do Galo, o Galo costuma nos trazer sofrimento por 85 minutos e alegria em 5. Essa é uma regra que você observa nos jogos do Galo. Você falou como é que é, o Galo estraga os domingos, né? Lá vem o Galo para estragar os nossos... Destruidor de domingos. Como é que é isso? Como é que é essa lógica dessa coisa assim? Se você tivesse que explicar para alguém de fora que não conhece a nossa realidade de torcedores do Galo, o que é ser torcedor do Galo? Tem uma frase que eu adoro, que é aquela: torcer pro Galo é bom, menos quando joga. Essa frase é espetacular. É isso, falou, ó, você vai comigo no jogo, nosso time vai entrar em campo, você vai achar que nós vamos ganhar de 8, nós vamos sofrer o jogo inteiro, devemos tomar um gol, depois nós vamos empatar, e depois vai ter um gol no último minuto, de carrinho, aqueles gols do Luan, que o Luan fazia uns gols loucos no final, você lembra, né? Neto Berola, aqueles gols espírita que ele fazia no finalzinho dos jogos. É isso, é muito sofrimento para um gol. Mas eu falo muito que eu fico com raiva às vezes, né, quando estou assistindo o jogo do Galo, é quando o craque sai. O craque é o cara que precisa de 10 segundos para mudar o jogo. Então, às vezes, o Hulk está jogando mal. Quando o técnico tira ele, eu quero matar o técnico. O craque não sai do time. Isso tem que ser uma máxima. O craque não sai do time. E técnico gosta muito, taticamente eu vou tirar para mudar a tática e fica mudando. Então a gente sofre, né? Até quando tá ganhando, o Atlético nunca ganha com uma vantagem cômoda. Dificilmente. Até quando a gente tá ganhando de 1-0, faz 2-0, o resto do jogo é o time nos pressionando. É o placar que eu mais sofro, é o 2-0. É o 2-0. Porque a gente... 1-0 eu até nem sofro tanto. Porque 2-0 nós vamos tomar um gol, com certeza, Com certeza, e vamos sofrer até acabar. Então, mas é isso. Mas eu falo isso. Mas não existe paixão maior. Eu não consigo me enxergar torcendo para outro. Eu falo para meus amigos cruzeirenses, deixa eu te falar, você nunca vai saber o que é ser atleticano, porque você não é. Você não vai ter o sentimento, é uma coisa diferente. Então é isso. Quem é o maior rival do Galo? Não, é o Cruzeiro disparado, não tem também... O Flamengo é rival nesse nível? Eu tenho umas discussões às vezes sobre isso. O Flamengo é rival na proporção do que é o Cruzeiro? Para mim, não. O Flamengo eu tenho mais raiva do Flamengo pelo que nós passamos por ele, por ser rival. É um rival. Se perguntar em ordem, nosso primeiro rival é o Cruzeiro, nosso segundo rival é o Flamengo. Se eu puder escolher... Todas as vezes, 2 times para acabar, são os 2. Mas que eu falo, o primeiro rival, na minha opinião, é o Cruzeiro disparado. Que eu falo, é o nosso, chamar de arquirrival, que é 1-1. Então, eu não consigo colocar os 2. São os 2. Não existe 2. Sempre não existe 2, tem 1.
Se tivesse eu falo que eu brinco, né? Como é que você quer que acabe o jogo Cruzeiro e Flamengo? Eu quero cair uma bomba lá, pô. Era melhor resultado. Mas já que não vai cair a bomba, eu prefiro que acabe empatado, que ninguém ganhe. Mas você enfrentar o rival do Atlético é o Cruzeiro. Se te desse uma opção, torcer pro Galo ou pra seleção brasileira, pra quem você torceria? Nossa, você pegou no meu calo. Eu não torço para a seleção brasileira. Eu sou simpatizante da seleção brasileira. 2. Assisto jogos. Que prazer ouvir Pronto. isso, porque eu falo sempre isso. E eu falo... Eu torço para a seleção brasileira porque é o país que eu nasci. Mas em cima... Acabou o jogo da seleção brasileira, eu vou fazer o que eu quiser. Acabou o jogo do Galo, me destrói. Eu torço somente pelo Atlético. Eu não torço por mais nenhum time. Ah, no Rio eu sou B, no São Paulo eu torço para não sei quem, gosto do Real. Eu não gosto de ninguém, eu gosto do Atlético e ponto final. E seleção brasileira eu sou simpatizante. É meu país, vou lá, não sei o nome de metade do jogador, acho aquilo ali que eu falo, uma coisa assim, não gosto, não mexe comigo, com o meu coração, não mexe com nada. Sou atleticano e pronto. Técnico, o melhor técnico da história do Galo, na sua opinião? É o Cuca e não tem... Eu fico falando que eu fico afirmando muito o que eu penso, né? Mas é para você falar mesmo, é isso. Eu falo o seguinte, é o Cuca e não tem conversa. Os maiores títulos da nossa vida vieram com o Cuca. Né? A Libertadores veio com o Cuca. Aí tivemos uma Copa do Brasil, que foi do Leverkusen, montado pelo Cuca. O time, né, já pegou um time em andamento. Tivemos o brasileiro com o Cuca, né? Então, eu acho que isso aí, até em respeito aos títulos, da última vez não deu certo. Não deixa de ser o maior técnico da história do Atlético. O jogo mais triste da sua vida, aquele que você quer esquecer e nunca mais pensar que vai acontecer com o Galo. O jogo mais triste da minha vida... Nossa, deixa eu pensar aqui. Olha que bom, a gente tem o hábito de esquecer as coisas tristes, né? Sim, e é bom isso, preserva a gente. Eu não estou lembrando assim, o jogo mais triste da minha vida de bate-pronto, não. Nós tivemos aí, né, momentos horrorosos, mas eu acho, talvez, a final de 99 me marcou, porque naquela época a gente não tinha ganhado nada. E eu tive muita esperança naquele jogo lá, né, do contra o Corinthians. Talvez seja a maior decepção que eu achei que a gente ia ganhar. Era o mais triste da minha vida até a final da Copa do Brasil com o Flamengo. Porque a Copa do Brasil com o Flamengo dentro da Arena MRV, para mim, foi talvez uma das coisas mais tristes que eu, como torcedor, pude presenciar. Mas a tristeza faz a gente mais atleticano, né? Isso aí nos dá mais combustível de torcer e a esperança nunca acaba, né? Que eu falo com o atleticano é isso, né? Eu adoro, é cheio de frase, né? As frases, igual eu falei, torcer para o Atlético é bom até a hora, até quando joga, te amo, desgraça, essas coisinhas, tudo brincadeira, mas é isso. A nossa paixão pelo Atlético, eu lembro que o dia que o Atlético caiu para a segunda divisão, foi o mesmo dia que eu comprei uma das camisas mais caras da minha vida no Mercado Livre. Tinha uma camisa que eu não tinha, quer dizer, não mudou. Caiu para a segunda divisão, eu fui lá e comprei a camisa. Não interfere uma coisa com outra. Eu estava machucado, magoado, mas não deixo de ser atleticano e nem de ficar, vou te largar, nunca na minha vida. Gente que eu já vejo aí, eu acho um absurdo acabar jogo ruim do Atlético e queimar camisa do Atlético. Pelo amor de Deus, aquilo é um manto sagrado, nunca se queima. E durante a Série B, você torceu para o Galo com a mesma emoção que você torcia para a Série A? Torci com a mesma garra para tentar ajudar. Fui em todos os jogos. Torcia, gritava, aquilo ali, era papel meu como torcedor gritar e tentar empurrar o time para ganhar. Mas no momento que ganhou, eu não comemorei. Não fez mais que obrigação. O Atlético é time de Série A, não fez mais que obrigação. Vamos buscar o time, a festa, Bete Cavalo. Eu não concordo com isso. Não, fez mais que obrigação. Ganhar a Série B é obrigação. Ganhar a Série B, para um time grande como o nosso, não é para se comemorar. A gente só estava... o campeão da Série B é o 21º da Série A, né? Vamos pensar nisso. Isso é verdade. Agora, quando a gente vê a história do Galo, você vê a história do Galo, nós já temos aí uma Libertadores, temos 3 campeonatos brasileiros com reconhecimento de 37, inúmeros títulos mineiros,
2 Copas do Brasil. Que título você gostaria que o Galo ganhasse daqui para frente? Aquele que é mais uma cerejinha para o nosso bolo. Libertadores. Eu acho que a Libertadores é mágica. Aquilo da gente ganhar dos times dos outros países, a gente enfrentar igual fizemos aí, ganhamos do Boca, seguido depois do River, né? Ou o contrário, River e Boca. River e Boca, né? Naquele ano foi que a gente não foi campeão, perdemos pro Palmeiras. Eu falo, esse tipo de emoção, esse tipo de coisa eu só sinto na Libertadores. Quando aí eu vejo o outro lado como adversário, porque a gente está acostumado, brasileiro. Meu pai, se perguntar para ele é brasileiro e não tira. Ele é apaixonado em ganhar mais brasileiro. Nós já ganhamos agora, né? O brasileiro 21, mas o título que eu gostaria agora, você perguntar quem teve em Marrocos, aquilo ficou um gostinho de quero voltar lá, porque eu acho que se um dia a gente voltasse, o time para chegar lá primeiro tem que ser muito bom. E aquilo, né, que eu falo, eu acho que é 1 em cada 10 títulos vai ganhar um brasileiro. Sonharia que fosse o Galo um dia para ter essa marca, mas acho que hoje está muito longe isso. Vamos sonhar com o Libertadores, que é o título que eu mais gosto. Quando a gente fala nos Jogos do Galo, você continua indo para os Jogos do Galo com a mesma emoção que você ia quando você foi aquela primeira vez para a arquibancada e viu o jogo? O que mudou na tua emoção e na tua forma de ver o jogo? E já emendando uma outra questão, como é que você gosta de ver o Galo jogando? Atacando, um time mais defensivo, um time que trabalha mais a bola no meio de campo, o time clássico do Ronaldinho ou o time destruidor de 21? Como é que você mais gosta de ver? Então, eu hoje vou por jogo. A gente vai, a idade traz a maturidade. Então eu hoje vou mais eu falo, eu vou menos tenso. Eu era uma pessoa que 2013, um segurança do Atlético durante um jogo, antes de eu ter meu problema, minha dissecção, foi no Atlético de Tijuana lá, virou e falou assim: Emir, você vai ter alguma coisa. Eu ficava muito nervoso. Hoje já vou mais tranquilo, a gente já nos traz uma paz para assistir, porque eu nem posso ter problema mais de saúde pelo Atlético. Mas a sua dose, a sua cota já foi tá paga. Aqui, a artéria cerebral interrompida, já chega. Mas eu gosto do time que perca, mas do time raçudo e jogando como é o Atlético. Eu não consigo enxergar, eu acho que cada time, isso é verdade, o São Paulo tem seu modo de jogar, o Cruzeiro dele, o Flamengo dele, que é igual ao do Atlético, e o Atlético dele. O nosso jeito de jogar é atacando para frente, pressionando, mesmo que perca, mesmo que esteja ganhando. Nós não gostamos de estar ganhando e o time recuar todo e parar. A torcida chia. A nossa máxima é vai para cima deles, galô. Vai para cima deles, galô. Eu gosto daquilo, claro que com a inteligência do técnico, com sabedoria. Não é que o que eu não gosto é quando o Atlético faz 1-0 e recua todo para esperar o jogo acabar. Aquilo me mata, mesmo ganhando. Então eu gosto do Atlético como é o Atlético. Lateral rápido, ponta correndo, cruzando, né? Aquele galo doido. É o galo doido, né? Nosso galo pressionando. É onde que a gente fez nossas histórias. Nós não fizemos história com o time tocando bola no meio de campo, arrumando, né? Não foi. Você pega os times tanto de 21 quanto o 13 e o 14, são máquinas de jogar bola, né? Jogavam para fazer gols, né? Jogavam para fazer gol. Vamos lá. Terminando a nossa prosa, te agradecendo muito, Emir, por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme. Como atleticano, como observador do teu desenvolvimento aí da vida, é um prazer enorme sempre poder conversar com você. Mas, no fundo, ser torcedor do Galo é uma escolha. Então a pergunta é uma condenação feliz ou uma boa herança ser torcedor do Galo? É a maior herança que um filho pode ganhar do seu pai, ou que ele pode virar, é ser torcedor do Atlético. Eu acho que não tem emoção maior na vida. Eu já tive várias emoções, mas eu não lembro se quando meus filhos nasceram eu tive tanta emoção, ou igual, quando o Atlético ganhou um título desse. Então eu falo que é a melhor herança. Graças a Deus, meu pai me fez atleticano, fiz meus filhos, e tenho certeza que eles farão o deles. Emir Kadar Filho, nosso Cadeira Cativa. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Espero aí ter dado aí alguns contos bons aí pro programa. E obrigado, Paulo, pela sua competência e sempre amizade aí nesse
programa espetacular. Ótima resenha, obrigado. Obrigado. Você ouviu Cadeira Cativa na 98. 98.